Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do componente curricular de língua portuguesa. Eu sou a professora Nara Aline Menezes. Hoje, nós iremos estudar as narrativas ficcionais, segunda parte. Mas o que seriam as narrativas ficcionais? São aquelas que não expressam a realidade, mas que têm o intuito de emocionar e chamar a atenção das pessoas como se aquele fato fosse verdadeiro. Uma história contada por um narrador, vivida em um determinado tempo e espaço por seus personagens. Recapitulando, na aula passada nós estudamos a estrutura das narrativas, os elementos da narrativa e o discurso. Na estrutura da narrativa, nós temos a situação inicial, o conflito, o clímax e o desfecho. A situação inicial é quando o autor faz uma apresentação das personagens, do tempo em que a narrativa será passada e do espaço. No conflito, o acontecimento é responsável por modificar a situação inicial. Já no clímax, a narrativa é levada a um ponto de alta tensão ou emoção dentro do texto que exige um desfecho. E o desfecho, ou situação final, é a parte da narrativa que vai justamente trazer uma solução para o conflito. E o que seriam os elementos da narrativa? Os elementos da narrativa seriam o narrador, o enredo, os personagens, o tempo e o espaço. Recapitulando, o narrador ele é responsável por contar a história. Porém, ele não pode ser confundido com o autor. Existem narradores observadores, aqueles que não participam da história, eles somente observam e contam a história do lado de fora. E os narradores personagens, aqueles que participam da história e contam a história. E aí nós temos o enredo, que é a sequência dos principais acontecimentos dentro da narrativa, que são as ações propriamente ditas. E aí nós temos os personagens, que são as pessoas que estão presentes dentro da história, dentro do enredo, e eles desenvolvem as ações. Eles podem ser reais, esses personagens, ou eles podem ser fictícios. E aí nós temos o tempo, e o tempo é o período em que se passa a narrativa. Esse tempo pode ser psicológico, ou ele pode ser cronológico. Um tempo psicológico, ele não é marcado por datas, nem por estações, ele é um tempo que é marcado pela sequência dos fatos. Esse seria o tempo psicológico. No tempo cronológico, ele pode ou não ter datas, mas ele pode ser marcado por estações ou períodos históricos. E nós temos o espaço, que é o cenário, o local onde ocorre a narrativa. A narrativa também possui um tipo de discurso. O discurso ele pode ser direto, quando os personagens ganham vida dentro do texto e falam diretamente. Ou ele pode ser um discurso indireto, quando o próprio narrador se encarrega de falar pelo próprio personagem. E agora nós iremos ler uma história, na qual nós iremos identificar dentro da história o que seria a situação inicial, o conflito, o clímax e o desfecho. O nome da nossa história é João e Maria. Então, vamos à história. João e Maria. Era uma vez dois irmãos, João e Maria. Nunca havia muito o que comer na casa deles, já que o pai dos dois, um lenhador, passava por enorme dificuldade. Como não havia comida para todos, a madrasta, uma mulher má, sugeriu ao pai das crianças que os meninos fossem abandonados na floresta. Como foi relatado anteriormente, nesse primeiro parágrafo nós temos uma situação inicial. Nós estamos fazendo uma apresentação dos personagens, nós temos João, Maria, a madrasta que é má e o pai. Essa é a situação inicial, apresentada no primeiro parágrafo, e aí conta que eles moram numa floresta. Vamos dar continuidade à história. O pai, que não gostou nada do plano a princípio, acabou aceitando a ideia da mulher, porque não viu outra hipótese. João e Maria ouviram a conversa dos adultos e, enquanto Maria se desesperou,
João pensou numa maneira de resolver o problema. No dia a seguir, enquanto seguiam para a floresta, João foi espalhando pedrinhas brilhantes pelo caminho, de modo a marcar o regresso para casa. Foi assim que os irmãos conseguiram voltar para casa pela primeira vez depois de serem abandonados. O pai ficou radiante ao vê-los, já a madrasta ficou furiosa. A história voltou a se repetir e João planejou o mesmo, para se livrar do abandono outra vez, e foi espalhando migalhas de pão pelo caminho. Desta vez, os irmãos não conseguiram regressar porque as migalhas foram comidas por animais. Nesse segundo momento, nós observamos que já não apresenta mais as personagens, mas prepara as ações e a história para a entrada de um conflito, para uma situação-problema, que logo em seguida culminará num clímax. Então vamos continuar a história. Os dois encontraram, enfim, no meio da floresta, uma casa uma casa cheia de doces que pertencia a uma bruxa. Famintos, eles devoraram bolos, chocolate, tudo o que havia. A bruxa acabou por prender os dois irmãos. João ficou numa gaiola para ser engordado antes de ser devorado, e Maria passou a fazer os trabalhos domésticos. A bruxa, que era meio cega, todos os dias pedia para apalpar o dedo do menino, para ver se ele já tinha engordado o suficiente para ser devorado. Esperto, João sempre oferecia um graveto para a bruxa apalpar no lugar do dedo, e assim ia garantindo mais dias de vida. Numa oportunidade pontual, Maria conseguiu finalmente empurrar a bruxa dentro do forno e libertar o irmão. Observe que nesse momento nós temos a ideia do clímax. E aí nós geramos um problema, eles foram abandonados na floresta, eles não conseguiram retornar para casa no segundo momento. No primeiro momento eles conseguiram voltar, no segundo momento eles não conseguiram. Então gerou-se um problema. E aí eles são capturados por uma bruxa no momento em que eles estão roubando comida da casa da bruxa. E aí nesse momento a bruxa tenta engordar o João para que ela possa comê-lo logo em seguida. Mas ele tenta o tempo todo enganar a bruxa com um gravetinho. Nesse momento, enquanto os irmãos planejam uma ação para enganar a bruxa e matar, é o momento em que a Maria, no momento de deslize dela, empurra a bruxa finalmente dentro de um forno e consegue libertar o irmão. Esse é o momento do clímax da história. E aí, continuando a história, que nós teremos a ideia do desfecho, nós temos o último parágrafo. Os dois encontraram então o caminho de casa e quando chegaram lá, descobriram que a madrasta havia morrido e que o pai estava profundamente arrependido da decisão que tomou. Foi assim que a família se reuniu novamente e foram todos felizes para sempre. E aí nós temos a ideia do desfecho, daqueles contos de fada, em que todos vivem felizes para sempre. E no final é sempre um final feliz. E agora nós iremos falar um pouquinho sobre os elementos da narrativa. A estrutura são as partes do texto, os elementos são os elementos que compõem a estrutura do texto. O primeiro elemento é o enredo que é a história, que fala de dois irmãos, que são João e a Maria, uma madrasta má, o pai das crianças, que foi induzido pela madrasta para colocar as crianças, para mandar as crianças para a floresta, porque eles não podiam sustentá-la, e que elas fossem abandonadas por lá. No segundo momento, nós temos as personagens, que são João e Maria, que são os protagonistas. Tem a madrasta, que é a antagonista, que é a vilã e a bruxa. E tem o pai da Maria e do João. Nós temos um tempo, que é Era uma vez dois irmãos, que é um tempo pretérito, que é o passado, né? Uma história que aconteceu
há um tempo atrás, e nós temos um espaço, e aí nós podemos observar dentro do texto que, no dia a seguir, no outro dia, enquanto seguiam para a floresta, João foi espalhando pedrinhas brilhantes pelo caminho, de modo a marcar o regresso para casa. Fica muito evidente dentro do texto que o espaço da narrativa é a floresta, eles moravam na floresta, eles foram abandonados na floresta também. E nós temos a ideia do narrador. Era uma vez 2 irmãos, João e Maria. Esse é um narrador observador. Não é João quem conta a história, não é Maria, não é a madrasta, nem é o pai. Quem conta a história é um narrador observador que não participa. E agora, nós iremos falar um pouquinho sobre o discurso. Dentro do texto, nós temos a presença de um discurso direto, que é quando a bruxa pede o dedo do João para verificar se está no ponto, se está bom para comer. Ela diz assim: me dê seu dedo, menino, para eu apalpar. Quero ver se você já engordou o suficiente, falou a bruxa. Quando o personagem tem voz direta dentro da narrativa, discurso direto. Quando o narrador fala pelo personagem, discurso indireto. A bruxa, que era meio cega todos os dias, pedia para apalpar o dedo do menino, para ver se ele tinha engordado o suficiente para ser devorado. E agora, nós iremos fazer um exercício para tentar observar se nós conseguimos assimilar o conteúdo que foi ministrado na aula de hoje. Vamos lá? Exercitando. Assinale a alternativa que apresenta a estrutura da narrativa de acordo com a sequência correta. De acordo com a estrutura da narrativa, qual é a sequência correta? Na letra A, em primeiro lugar vem o conflito, depois a situação inicial, o desfecho e o clímax. Na letra B, situação inicial, conflito, clímax ou desfecho. Na letra C, desfecho, clímax, situação inicial e conflito. Ou na letra D, clímax, conflito, situação inicial e desfecho. Quem respondeu na letra B está corretíssimo. Em primeiro lugar, nós temos a situação inicial, na qual nós apresentamos os personagens e o espaço. Em segundo, o conflito, nós começamos a gerar um problema. Em terceiro, o clímax, que a gente chega no ápice, no pico do problema. E aí, por último, nós temos um desfecho, que é a resolução do problema. Todo mundo acertou? Vamos à segunda questão. Na segunda questão, nós temos, na situação inicial de uma mesma narrativa ficcional, geralmente encontramos os acontecimentos responsáveis por modificar a situação inicial, a narrativa levada a um ponto de alta tensão ou emoção que exige um desfecho, o autor faz uma apresentação das personagens, tempo e espaço, a parte da narrativa que mostra a solução para o conflito. E aí, o que acontece na situação inicial? Quem marcou a letra C, corretíssimo. O autor faz uma apresentação das personagens, do tempo e do espaço. E por último, na terceira questão, ao utilizar o travessão, me dê o seu dedo, menino, para eu apalpar. Quero ver se você já engordou o suficiente. Ele foi usado para adornar o texto, evitar a repetição das falas de personagem, indicar a fala do personagem ou separar a fala do narrador e da personagem. Isso mesmo, o travessão foi utilizado para indicar a fala da personagem. E essa foi mais uma aula de língua portuguesa. Muito obrigado. Quem não entendeu, por gentileza, acesse a plataforma Eduque, revise a aula e quem tiver interesse em assistir outras aulas, assista às outras aulas. Até a próxima. Bye, bye.